Para quem não me conhece, me chamo Daniela Duque, tenho 30 anos, sou casada, tenho um filho de 2 anos de idade e hoje eu quero abrir o meu coração aqui para você. Quero contar um pouco sobre a minha jornada, quero contar um pouco sobre todos esses anos aí, um pouco da minha experiência, um pouco dos meus desafios e eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa falar com você. Já peço que se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, que você já inscreva-se no meu canal, porque essa sequência de vídeos está maravilhosos e eles vão falar muito com você. Comenta aqui também o que você está achando dessa jornada. Já chama as amigas artesãs também, compartilha esse vídeo com elas e vamos aqui começar o nosso primeiro episódio. Para dar início então aqui ao nosso primeiro episódio, claro que para mim seria muito importante mostrar para vocês o meu primeiro amigurumi. E é claro que ele tá aqui, tá? Esse do lado aqui é a versão que eu trouxe atualizada dele, mas o meu primeiro amigurumi foi esse amigurumi aqui. Há 6 anos atrás eu confeccionei esse amigurumi e eu não vou mentir para você, naquela época eu achei um máximo ter conseguido finalizar essa peça, porque para mim foi muito difícil. Foram dias, horas de aprendizado e tentando fazer e seguir o passo a passo, mesmo sendo do YouTube, mas nós sabemos que quando a gente está aí no início não é fácil, mas eu persisti, eu acreditei e eu consegui concluir. Então para mim foi muito satisfatório, para mim foi perfeito, está perfeito até hoje e eu guardei ele justamente porque eu imaginei que eu poderia precisar dele num momento como esse, para poder trazer aqui para você e te mostrar que eu também comecei de um jeito como todo mundo começa, com medo, às vezes achando que eu não iria conseguir finalizar e por muitas vezes pensei em desistir. Mas é claro que eu não desisti, eu perseverei, sabia que eu ia conseguir concluir e mesmo assim, nos dias difíceis, eu chorei, mas finalizei a peça e hoje ela tá aqui. Desse jeitinho, hoje eu olho para ela e eu penso, meu Deus, depois de 6 anos eu consigo fazer uma réplica dele, claro que trazendo aí pro dia de hoje, né, com detalhes que nessa época a gente ainda nem tinha essas questões, não tinha esses detalhes, não tinha essa criatividade toda que hoje a gente tem. Então eu fiz essa réplica justamente para isso, para mostrar para vocês que não foi em dias, foi em anos. Claro que quando a gente está ali começando, a gente tem aquela necessidade de concluir aquele trabalho, de fazer tudo perfeito, porque nós somos cobradas assim, para que exista perfeição, para que a gente faça rápido, urgência. Tem coisas que realmente são urgentes, mas tem coisas que é só o tempo, a dedicação e a perseverança vão nos trazer a perfeição. E o trabalho manual é dessa forma. É dessa forma, não tem outra forma. Claro que tem pessoas que são um pouco mais desenvolvidas, são um pouco mais, vamos dizer assim, ansiosas, né? E acabam se dedicando mais. Só que nada disso interfere você de ser uma pessoa mais tranquila e fazer no seu tempo, no seu momento, e entender que o nosso trabalho é dessa forma. Ele é com persistência. Nós precisamos entender isso. Porque se a gente tiver uma dificuldade, a gente não vai se frustrar. Porque quando a gente é muito ansioso, a gente quer resolver tudo na hora, a gente se frustra quando não dá certo. E aí na primeira oportunidade, a gente faz o quê? A gente recua. E recuando nessa primeira oportunidade, isso nos torna frágeis no mundo do artesanato. Porque o artesanato nada mais é do que perseverança, persistência. Porque tem muitas vezes que a gente vai se deparar com uma receita que a gente não vai conseguir fazer naquele exato momento daquela forma. Só que vai existir momentos e fases e você vai persistir, persistir, persistir até que ele se torne aquilo que um dia você desejou.
Então, é isso que você precisa entender, para que quando você passe por um momento difícil, você não se frustre. Porque eu fui assim, eu passei por momentos assim, que eu queria resolver todas as coisas na hora, que eu queria fazer o amigurumi mais perfeito na primeira vez que eu criei, e não é assim que eu criei, não, que eu fiz. Porque essa receita aqui, ela não é minha, é uma receita, como eu falei pra vocês, que eu segui passo a passo no YouTube. Então, assim, eu já queria fazer perfeitamente, no primeiro dia, na primeira oportunidade. E não foi assim que aconteceu. Estou aqui para desanimar você e nem para te deixar triste, muito pelo contrário, estou aqui para te ajudar a ter esse amadurecimento na tua mente. Porque a partir do momento que você colocar isso dentro da tua mente, você entender isso, quando os momentos difíceis vier, porque eles vão vir, isso é normal para todo mundo, você vai saber como lidar com todas as situações. E para você começar, você não precisa do melhor equipamento, você não precisa da melhor iluminação, você não precisa do melhor celular, nem muito menos da melhor câmera. Você precisa começar dentro de você. E você se posicionar, entendendo que existem fases, existem processos e que nós iremos passar por cada um deles. E falando mais aí sobre a minha jornada, eu comecei lá em 2019, naquela época era um hobby para mim, era uma coisa que eu já gostava de fazer, porque eu já sabia fazer crochê tradicional, tapetes, essas coisas. Só que quando eu vi o amigurumi pela primeira vez, eu me encantei. Eu acho que para a maioria das pessoas é assim, né? Amor à primeira vista. E como eu falei para vocês, lá naquela época eu não tinha muito conhecimento, eu ainda não tinha muito entendimento de técnicas. Também naquela época não existia variedade de linhas que existia. Já existia a linha amigurumi, mas ela era a básica no momento, era a única que tinha. E também não tinha muitos recursos financeiros, mas naquela época mesmo foi mais por hobby. Foi aí que eu fiz o meu primeiro amigurumi. Inclusive, esse primeiro amigurumi aqui, eu fiz ele com uma linha de barbante de crochê normal, que são os tapetes. Usei alguns acessórios aí que eu acabei adquirindo, que foram os olhos, o nariz eu bordei. Mas como eu falei, eles foram todos feitos com linha de barbante. E ainda assim, eu não desisti de fazer, porque olha que fazer um amigurumi com barbante não é fácil. E eu já passei lá nesse início por altos e baixos. Como uma vida normal, naquela época eu ainda não era casada, não tinha filhos, mas eu já tinha os meus desafios, trabalhava fora, não era fácil, estudava. Eu iniciei a minha faculdade de moda, fiz moda aí por 2 anos e depois acabei trancando, mas nessa época eu aprendi muita coisa, me apaixonei ainda mais aí pelo artesanato, porque eu já gostava de moda, eu já gostava dessas coisas de tendências e essas coisas já me encantavam, né? E foi aí quando eu comecei os amigurumis e eu comecei a ir para um outro lado, uma visão diferente, acabei trancando, mas teve muitas coisas que eu aprendi lá que me trouxeram hoje para minha vida aqui, e hoje eu tô podendo compartilhar um pouco com vocês desses meus 6 anos aí de todo esse tempo e essa jornada. Hoje eu sou casada, tenho um filho de 2 anos, então a gente sabe que não é fácil ter uma criança e a gente conseguir conciliar trabalho, casamento, filhos, mas ainda assim, através dessa minha perseverança, através do meu entendimento que é um dom que Deus me deu, e esse talento eu preciso desenvolver e eu não posso desistir dele, porque eu tenho um propósito através dele. E eu acredito que esse propósito hoje já começou, que é eu estar aqui, podendo passar isso para vocês. Claro que esse propósito já começou há muitos anos, quando ele já colocou esse desejo no meu coração de começar a fazer as peças, de poder um dia compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho vivido e não ter desistido. Mas para mim é muito importante hoje estar abrindo o meu coração, estar abrindo o meu espaço e poder colocar isso para vocês e mostrar para vocês que é possível sim você viver disso, você proporcionar momentos maravilhosos para sua família, para os seus filhos, estando dentro da tua casa, como hoje eu estou dentro da minha casa. Claro que o meu sonho é ir muito além, o meu objetivo é ir muito além e não é errado tudo isso, só que a gente precisa entender que existem processos, existem fases e nós estamos nos posicionando justamente para isso. Como eu disse, a gente não precisa começar com nada luxuoso. Vocês podem ver que o meu espaço aqui ele é muito simples. Claro que eu tento deixar ele mais
fofo possível, mais delicado possível. Estou aqui numa parede com uma cortina, com uma flor do lado e com uma iluminação. Nada mais do que isso. E estou aqui, decidi começar mesmo assim, porque o que importa de verdade é o nosso conteúdo. No meu caso agora é o meu conteúdo, é o que eu estou passando para vocês, porque na minha percepção não adianta um ateliê luxuoso e eu falar coisa com coisa sem sentido nenhum e que não vai te ajudar. Então, o mais importante para mim hoje é essa minha base, esse meu conteúdo, essa minha estrutura que eu estou proporcionando para vocês. E para vocês que estão criando, que estão fazendo, que estão aí confeccionando, não é a melhor estrutura também. É a questão que você foque nos amigurumis, tenha um bom desempenho, crie peças lindas, desenvolva peças lindas, um melhor acabamento, faça com amor. Ame de verdade aquilo que você faz, transmita isso, que você realmente ama os amigurumis, que você realmente faz por amor, que você gosta disso. Porque se você não gosta de fazer, se você não faz simplesmente só para ganhar dinheiro, não vai dar certo. De verdade, não vai dar certo. Você precisa amar aquilo que você faz. Porque a partir do momento que você ama e demonstra isso, automaticamente você aprende a valorizar o seu trabalho. E quando você passar por um momento difícil, você não vai desistir, porque você ama, porque você valoriza tudo isso. E como eu falei para vocês, o combustível para mim, todos esses 6 anos de aprendizado, foi Deus. Eu sou uma pessoa cristã, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo e como eu falei também aqui já, eu acredito que Ele deu um propósito nas minhas mãos e que esse propósito é passar para vocês tudo aquilo que eu passei, mostrar para vocês tudo aquilo que eu já vivi e compartilhar com vocês, para que se vocês já passaram, estão passando ou irão passar ainda, consiga passar isso da maneira mais fácil, mais tranquila, entendendo que faz parte do processo. Todas nós temos processos, passamos por processos. Isso é natural, isso é normal. Então nós precisamos entender isso para que a gente consiga enfrentar esse processo da maneira mais tranquila possível. E eu, como uma pessoa artesã, hoje como mãe, como esposa e uma mulher cristã, eu tenho convicção do que eu estou falando para vocês. Se vocês colocarem em prática todos esses valores, todas essas questões que eu vou trazer aqui para vocês de verdade, vocês vão ser bem-sucedidas, não só no crochê, mas em todas as áreas da vida de vocês. Então eu quero que vocês coloquem carinho, quero que vocês coloquem amor em todas as palavras que eu estou falando aqui para vocês, porque de verdade, estou abrindo o meu coração para vocês, estou abrindo a minha casa para vocês e eu quero de todo o meu coração que essas palavras possam tocar o coração de vocês, através daquele que me deu essas palavras, que não sou eu, mas sim Deus. E Ele vai mostrar para vocês, assim como mostrou para mim, que o nosso trabalho é um dom, é algo que nós precisamos valorizar e amar. E antes de terminar aqui esse vídeo, eu quero finalizar aqui com alguns pontos importantes que a gente deve levar para as nossas vidas e principalmente para o nosso trabalho. Nós entendemos que a nossa perseverança, as nossas decisões são as que vão nos mover todos os dias, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida, só que colocando em prática no nosso trabalho, a perseverança é a que mais precisa focar. Por quê? Porque, como eu disse, os dias difíceis virão, tem dias que você não vai vender, tem dias que você vai se desesperar, só que você precisa entender que você precisa perseverar. Mesmo quando você não tenha venda, faça amigurumis, deixa pronta entrega, cria, reproduza, valorize, não vende por preço de banana. Seu produto é algo que você precisa transmitir amor, carinho, aconchego, valor, não preço, valor, porque existe uma diferença muito grande entre preço e valor. Então, valorize tudo isso. Comece com você essa valorização do seu trabalho. Então, minha querida artesã, se você está começando agora,
Preste muita atenção em todas essas palavras que eu acabei de falar aqui nesse vídeo, que você entenda que cada passo a passo é muito importante. Seja ele menor, seja ele maior, mas todos os passos são importantes. E o mais importante do que cada passo que você dá, um de cada vez, é essa perseverança. É você não desistir, é você lutar, é você se entregar, se esforçar. E o principal, valorizar o seu trabalho. Porque, minha amiga, se você não valorizar o seu trabalho, ninguém vai valorizar também. E se você, assim como eu, já faz anos que está nesse encanto, nessa profissão, só que está passando por altos e baixos, momentos difíceis, pensando, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Continue. Porque eu também passei por isso, eu também vivi isso. Inclusive, faz poucos meses, vamos dizer assim, que eu larguei uma CLT porque eu fui atrás de um trabalho fora, de ajudar a minha família, só que eu entendi que lá não era o meu lugar. Amava o que eu fazia, eu costurava, que era uma das coisas que, claro, né, eu amo, só que eu entendi que o meu lugar precisava ser aqui, precisava ser dentro da minha casa, cuidando da minha família, cuidando do meu filho, do meu marido, e estar próximo deles. E o mais importante, desenvolvendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Se você se conectou com a minha história, se ela falou com você, se teve algum ponto importante também que mexeu com você, deixa aqui nos comentários. E o mais importante, envie esse vídeo para uma artesã que às vezes está passando pelo mesmo momento, pela mesma situação, ou que está pensando em desistir do artesanato. Eu me coloco como ajudante fiel a te ajudar. Se nesses vídeos todos, no final deles, eu não te convencer, porque eu acho difícil, aí você pode me chamar, porque a gente conversa particular. Mas se esse vídeo falar com você e te ajudar, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, você pode ter certeza que a sua vida irá ser transformada. E o mais importante, no próximo episódio, a gente vai falar sobre respeito para ser respeitada. Te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!